Bom dia, meus irmãos. Estamos juntos mais uma vez, depois de algumas semanas em que nós fomos brilhantemente conduzidos pelo pastor André. Eu, pastor Marcos, volto aqui para apresentar uma lição para os irmãos. Nós estamos estudando a série de lições sobre os mandamentos recíprocos e que tem a frase central, uns aos outros, a expressão central, uns aos outros. Nós já aprendemos que reciprocidade é fazer ao outro e o outro fazer por mim. Mas quando faço, não espero que o outro me atenda, que o outro venha fazer por mim. Mas sim, eu faço. E faço por amor. O elemento central da reciprocidade é o amor. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre um dos mandamentos de reciprocidade que mais depende do amor manifestado. Sede benignos uns para com os outros. Esse é o mandamento de hoje. Ser benigno, agir com benignidade, uma palavra que nós não usamos muito no nosso vocabulário comum e que alguns podem até ter algumas dúvidas, mas nós vamos esclarecer ao longo da nossa aula. Qual é o nosso alvo hoje? Perceber que a benignidade é fundamental para a prática de qualquer aspecto da mutualidade. De fato, depois que você entender o que é benignidade, você vai compreender que é impossível ter mandamentos de reciprocidade se não houver benignidade. Pedir a Deus que nos encha o coração de benignidade para com os irmãos e praticar atos de benignidade no corpo de Cristo, que é a igreja. Não apenas na igreja, mas em toda oportunidade que nós tivermos dentro e fora da igreja. Bom, o que é benignidade? No latim, lat benignus, ou seja, ser bondoso, generoso. Lá no grego, a palavra que foi usada, porque você sabe, o Novo Testamento foi escrito em grego. E esses mandamentos têm todos a sua base no Novo Testamento. E lá é Krestos, Krestos, que tem os seguintes significados: que serve próprio para o uso, útil, virtuoso, bom, manejável, fácil de levar, gentil, agradável. E aí, quando a gente fala de agradável, é oposto ao que é difícil, ao que é complicado. E de coisas muito agradáveis, de pessoas bom, vem de bondade. Mas é uma bondade diferente, que nós já vamos explicar. Passar aqui. Bom, como eu já disse, vem de benigno, vem de latim, mas benignidade é a qualidade de quem é dotado de características boas, como a generosidade, a bondade e a benevolência. Mas qual é a diferença entre ser bondoso e ser benigno? Agir com benignidade é o mesmo que ser misericordioso e bondoso com o próximo, se comportando com base na lealdade e fidelidade, princípios que são defendidos por várias religiões, inclusive as que são baseadas na Bíblia. Agora, qual é a diferença entre essas duas expressões? Ambas as palavras podem ser consideradas sinônimos. Então, se você encontrar alguém que diga assim, benignidade é bondade, você até admite que sejam sinônimos, mas tem uma interpretação diferente, um sentido diferente, que nós vamos perceber agora. Benignidade está relacionada com o caráter do indivíduo. Está relacionado com o que ele é, de fato, por dentro, por algo que ele manifesta no seu ser. Enquanto que a bondade consiste nas atitudes dele. Então veja, alguém que pratica atos de bondade o faz porque é benigno, ou pelo menos deveria ser. Quando são atos genuínos de bondade e não artificiais, se baseia na benignidade que está no interior. Assim seria correto dizer que a bondade é a exteriorização, é aquilo que você vê sendo feito, enquanto que benignidade é o que move de dentro para fora alguém para praticar o bem. Essa é a diferença básica entre benignidade e bondade. Agora que nós já aprendemos
do que é benignidade e o que é bondade, nós já podemos ler o texto bíblico e ter uma ideia melhor do que ele diz para a gente. Bom, o texto base do nosso estudo de hoje está em Efésios 4, de 4:30 até o 5, versículo 2. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele dá diversas orientações, especialmente sobre comportamento. A primeira metade da carta dos Efésios trata sobre a doutrina bíblica. A segunda parte trata da relação, especialmente na relação dos homens com sua família, com seu trabalho e com a sua igreja. E aí, quando ele vai chegando no final do capítulo 4 e início do capítulo 5, nós encontramos o seguinte: não entristeçais, capítulo 4, versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ele diz isso porque ele falou uma série de atitudes que poderiam acontecer e que não eram interessantes. Então, falava sobre pessoas que tinham dificuldade para serem generosas, falava de pessoas que tinham palavras torpes, né? Palavrão, um linguajar pesado, maldoso. E aí ele vai falando essas coisas que não agradam ao Espírito Santo. Ele agora vai dar recomendações que agradam ao Espírito Santo. Ele diz assim: livrem-se de toda amargura e indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Então, tirem tudo isso do cotidiano, da vida, do coração de vocês e coloquem outra coisa em seu lugar. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Esse bondoso que está aqui é a benignidade que nós estamos falando. É ser, de fato, bondoso, de dentro para fora. E aí ele continua no 5, do 1 a 2. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Esse é o nosso desafio. E aí ele nos ensina, a partir desse versículo, que é a nossa base, a exercer de dentro para fora essa bondade para todas as pessoas à nossa volta. Bom, alguns dilemas, então. Quando nós pensamos em bondade, e o autor nos provoca no início dessa lição, porque existe um problema. Quando se pensa em atos de bondade, parece algo ligado a obras, a caridade, que é a marca de muitas religiões. Muitas religiões dizem que a salvação se alcança a partir de obras, de atos de caridade. E aí muita gente faz atos de bondade pensando em curar, em expiar culpas. Qual é a nossa situação? Primeiro, bondade é igual a boas obras? Você acha que bondade é igual a boas obras? Perguntas para você ir pensando. Bondade, boas obras. Se bondade é igual a boas obras é igual a benignidade? Mais uma pergunta. Boas obras ou fé? Qual que é mais importante? Então, seria benignidade mais fé? Conforme Tiago 2, 14 e 17, nós já voltamos nisso. Boas obras, então, é igual a salvação? Tem muitos sistemas religiosos que ensinam a você praticar boas obras para alcançar a salvação. Ou salvação é igual a benignidade? Então, se você é bom por dentro, você está salvo? E aí ele propõe uma fórmula matemática que vai aparecer no próximo slide também. Bondade mais compaixão mais perdão é igual a perdão de Jesus? Ou podemos inverter essa sentença. Perdão de Jesus é igual a bondade mais compaixão mais perdão? Bom, como é que a gente sai de todos esses dilemas? Primeiro, vamos voltar aqui e entender uma coisa. Você até pode praticar boas obras e deve, você vai aprender, você vai ver já que praticar boas obras tem que ser algo natural para nós. Nem sempre, infelizmente, nem sempre, o ato de fazer uma boa obra é algo que você possa tratar e classificar como bondade. Deveria ser algo muito natural. Eu faço uma boa obra e eu estou fazendo estou sendo bondoso. Infelizmente, muita gente faz boas obras
para aparecer. Muita gente faz boas obras para tirar uma selfie. Muita gente faz boas obras para publicar numa rede social. Muita gente faz boas obras para espiar a consciência pesada, porque imagina que fez alguma coisa errada e que, sendo bonzinho com alguém, ele vai recuperar pontos com Deus. Muita gente faz boas obras para melhorar seu score no céu. Então ele tem lá, ele acha que tem um placar no céu e à medida que ele vai fazendo boas obras, ele vai crescendo nesse placar. Não é algo natural, não é algo que nasce do coração para fora. É algo que vem de forma artificial. Isso não é bondade. Bondade tem a ver com benignidade de fato. Bondade é algo que você faz de dentro para fora e transborda na sua vida. Boas obras ou fé? Benignidade mais fé, é isso? Bom, Tiago 2, de 14 a 17, o antigo e velho dilema sobre o que devemos fazer. Se devemos praticar boas obras ou se apenas a fé nos salva e aí não precisamos de boas obras. Olha o que Tiago vai dizer, e a carta de Tiago é maravilhosa, porque Tiago provoca. Tiago ele não aceita conceitos artificiais, conceitos teóricos, sem uma vida prática. Tiago ensina a vida prática e real da religião. Ele não quer uma religiosidade teórica, de livros, de manuais, ele quer vida na religiosidade. E olha o que ele vai dizer em Tiago, capítulo 2, 14 a 17. Ele diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas, do alimento de cada dia, e se cada um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? E aí ele completa no 17. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Muito bem. O que Tiago está dizendo aqui é que nós tenhamos toda a tranquilidade para entender. Não existe um sem o outro. Essa é a questão. Devemos ter toda a fé necessária para crer no sacrifício de Jesus Cristo e alcançar a salvação, ser salvo, ser alcançado por Jesus. Mas, e vocês vão ver já já onde é que está o fundamento, naturalmente praticaremos boas obras, porque o amor de Jesus nos inundou e nos transforma de dentro para fora. Não é natural que alguém, dizendo ser salvo, não tenha compaixão por quem sofre. E é isso que Tiago está falando aqui. É disso que Tiago está tratando aqui. É dessa ausência de amor da parte daqueles que se anunciam como filhos de Deus. Bom, sabemos então que boas obras não salvam. Só uma coisa salva: a graça redentora de Jesus Cristo. Nós não somos salvos por nenhum mérito nosso, por nenhuma obra nossa, por nenhum placar ou score que se construa no céu de bondade vai nos salvar. Não é a bondade, não é a benignidade que nos salva. Quem nos salva é Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Ele morreu e ele ressuscitou, nos dando acesso ao Pai. E aí, isso é o que nos salva. Mas aí, onde é que está essa questão, né? Se já fomos salvos, para que então praticar boas obras? Aí vem o dilema matemático. Bondade mais compaixão mais perdão é igual ao perdão de Jesus? Ou o perdão de Jesus é igual a bondade mais compaixão mais perdão? Primeiro, somos perdoados pela graça de Jesus Cristo. Esses três atos que existem aqui não precedem e nem provocam e nem promovem a nossa salvação. A primeira sentença não está correta. A segunda, sim, porque fomos perdoados por Jesus, alcançados pelo seu amor, nós devemos passar a ter bondade, compaixão e exercer o perdão. Então, a partir do momento em que Jesus nos perdoa, nos resgata, nos traz para a sua família, nos faz filhos de Deus, nós devemos manifestar esses atos. Efésios 2, de 8 a 10.
Nós sempre paramos no versículo 9, mas o versículo 10 é fundamental e eu quero mostrar isso para vocês. Vamos lá. Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10. Diz assim: Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Ou seja, a fé nos leva a alcançar a graça de Jesus. Eu creio em Jesus Cristo, creio no seu sacrifício, aceito o seu senhorio na minha vida. Isso faço por intermédio da fé e alcanço a graça. O que me salva é a graça de Jesus. Graça, favor imerecido, dádiva, presente, algo que eu não mereço. Eu costumo dizer que graça de Deus a melhor definição que eu posso dar para você sobre graça de Deus é: a graça de Deus é aquilo que eu não consigo compreender. Com o meu olhar humano, olhando para os meus erros, para a minha condição de vida, eu olho para a graça de Deus e falo: Senhor, nós não merecemos o teu amor, nós não merecemos o teu perdão, nós não merecemos a tua salvação, mas o Senhor ainda assim nos ama, nos perdoa e nos acolhe. Só Deus para explicar a sua própria graça. O que nós temos que fazer é mergulhar nessa graça. E aí, seguindo, por meio da fé, isso não vem de vocês. Não somos nós que promovemos a nossa salvação. Não é nenhum ato nosso de bondade. Não é a nossa benignidade. Isso não traz salvação. É um dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Ninguém pode dizer que praticou atos que lhe garantiram a salvação, porque a salvação só é garantida pela graça. Agora, veja o versículo 10. Sem o versículo 10, a sentença está incompleta. Vamos ver o versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Como? Jesus nos regenerou a partir da salvação. Somos transformados e transformados para quê? Para fazermos boas obras para os quais Deus preparou antes de nós para nós as praticarmos. Ou seja, você, meu irmão, minha irmã, que é salvo por Jesus Cristo, Deus preparou boas obras no seu caminho para que você pratique. Praticar boas obras não é condição para a salvação, e sim resultado da salvação. Se você é salvo por Jesus Cristo, você pratica boas obras de maneira natural a partir da benignidade que Deus colocou, benignidade que Deus colocou em seu coração, quando regenerou você e está conduzindo você a um estado de santidade pela santificação. Essa é a sentença verdadeira. Seguindo, então você já sabe, boas obras é igual a fé? Se você tem a fé, é natural que você pratique boas obras. Não é possível que você separe as duas coisas. Eu tenho fé, sou salvo por Jesus Cristo, sou transformado, sou remido, fui lavado pelo sangue do Cordeiro. O que eu faço agora? Pratico boas obras. Eu amo, eu sirvo, eu sou alguém importante para quem está à minha volta. E aí, a sentença, como eu já falei, a primeira parte dela não é correta, a segunda parte sim. O perdão de Jesus é igual a bondade, mais compaixão e mais perdão. Nos transforma de dentro para fora. Bom, e aí o autor nos apresentou alguns conceitos. Primeiro, como ele sempre faz, ele estrutura o mandamento. Já sabemos que estamos estudando mandamentos recíprocos, mandamentos de reciprocidade, o que eu faço pelo outro e possivelmente, naturalmente, vou receber do outro. E aí, nesse mandamento que está em Efésios 4:32, diz assim: pelo contrário de quê? Contrário a todo aquele espírito de maldade que ele falou que não era bom que existisse na igreja, no versículo 29, no versículo 28 de Efésios 4. Pelo contrário, sejam bondosos, e essa bondade é a benignidade, e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Você precisa de algum motivo para ser benigno? O motivo é o perdão que Jesus fez por você, que Deus concedeu a você.
Bom, e aí ele segue dizendo que essa é a palavra que melhor define essa bondade, esse amor, essa verdadeira religiosidade. Portanto, não há conflito algum no conceito que Paulo apresenta de salvação pela fé e a graça e o conceito que Tiago nos cobra de exercer essa salvação pela bondade, pela prática de boas obras. É a nossa vida cotidiana e natural, a nossa vida cristã cotidiana e natural. E aí o autor nos apresenta Hebreus 13, de 15 a 16. O autor de Hebreus, quando escreve o seu compêndio de orientações para aquela comunidade de judeus, de hebreus, que estava passando por uma série de lutas, uma série de perseguições, quando ele orienta essa comunidade, ele chega nesse capítulo 13 com um capítulo de diversas orientações. E aí ele diz assim, Hebreus 13, de 15 a 16. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Entenda, a carta aos Hebreus vai tratar uma questão muito importante para aquela comunidade. A religião judaica é uma religião, e era naquela época, muito mais do que hoje, uma religião voltada para sacrifícios, uma religião ritualística, que tinha a marca dos sacrifícios, o sacerdote que oferecia o sacrifício, o derramamento de sangue. E a carta aos Hebreus mostra que tudo aquilo era símbolo que apontava para Jesus. Jesus é o sacrifício perfeito. É o sacrifício que elimina a necessidade de todos os outros. E agora, no final da carta, ele volta a tocar em sacrifício, mas agora sacrifício de louvor. Que sacrifício de louvor é esse? É o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, quando nós confessamos o nome de Deus, quando nós louvamos a Deus, quando nós exercemos a nossa adoração, nós estamos fazendo um ato de sacrifício, mas não mais um sacrifício para a salvação, mas e sim um sacrifício de prazer, por amor a Deus. Esse sacrifício que nós fazemos todos os dias entregando a Deus. A palavra sacrifício acaba nos levando a uma ideia de algo que custa, mas aqui é entrega, tem um sentido de entrega. Mas não para apenas no ato público de adoração a Deus. Segue no 16 dizendo assim: não se esqueçam de fazer o bem. Então, assim, louve a Deus, confesse com os seus lábios, entregue a Ele toda a adoração devida, faça todo o seu trabalho de devoção a Deus, mas não esqueça de praticar o bem, de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Você está realmente preocupado em oferecer um sacrifício a Deus? Ofereça o sacrifício dos lábios que louvam a Deus e o sacrifício daquele que reparte o que tem com quem precisa. Seja benigno. Oferecer sacrifício de gratidão a Deus e louvor, também como diz 1 Pedro 2,9. Vamos dar uma olhada em 1 Pedro 2,9. O que ele vai nos ensinar nesse versículo? Vocês, porém, são geração eleita, nação santa, é sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sacrifício de louvor, anunciando o nome de Jesus. Mas praticar o bem para o nosso próximo, conforme Tiago, novamente Tiago 1:27, que vai nos dizer assim: a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper com o mundo. Tanta gente querendo fazer todo o sistema religioso, quando Tiago diz de maneira muito simples: pratique o bem, sirva as pessoas, não se corrompa com as ofertas do mundo. Aí sim você pode dizer que está praticando uma religião verdadeira. Meus irmãos, eu não tenho nenhuma dificuldade com a palavra religião. Eu não tenho dificuldade nem mesmo com a palavra religiosidade. Eu sei que isso é um conceito desgastado.
desgastado. Porque o que acontece é que transformaram a religião, como fizeram no tempo de Jesus, num conjunto de preceitos teóricos não praticados que serve para exigir dos outros o que nós não fazemos e para colocar culpa nas pessoas para mantê-las presas. Mas isso não é a verdadeira religião, que é religar o homem a Deus. Religião é o que nós fazemos. Nós procuramos nos ligar a Deus. E a verdadeira religião é essa, que perpassa da nossa ligação com Deus para o amor praticado ao próximo. Não há nenhuma dificuldade com esse conceito quando pensado dessa forma. Bom, segundo ponto que o autor nos apresenta é o exemplo supremo de Cristo. E ele nos deu diversos versículos, que eu não vou poder ler todos eles. Primeiro, ele ensina que a benignidade que nós temos que praticar nasce de Cristo, do exemplo que Cristo nos deu. E aí ele deu alguns versículos, eu vou olhar apenas alguns, talvez um de cada sentença. João 13:1. Vamos dar uma olhada em João 13:1 e você fica com o dever de casa de olhar os demais versículos. João 13, versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o seu tempo e que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus, os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus amou não apenas aqueles discípulos, como amou a cada um de nós e nos ama a cada um de nós. O maior exemplo de amor que nós temos é o de Jesus. Aliás, meus irmãos, quando a gente pensa em amor, quando a gente pensa em bondade, quando a gente pensa em benignidade, nosso maior exemplo é Jesus Cristo. É Deus. É a forma como Deus nos ama. Só que nosso olhar, nosso entendimento vai passar por aquilo que nós conhecemos. É assim que nós aprendemos sobre todas as coisas. Nós temos algo próximo de nós e a partir disso que é próximo, a gente projeta o que é maior. Amor de Deus, infelizmente, nós não temos condição de compreender na sua grandeza e totalidade. O amor e a bondade de Deus não existem no conceito que nós humanos temos. Nós temos um lampejo do que é amor, um fragmento de amor em nós. O amor de Deus, a bondade de Deus é algo que nós não temos condições de compreender. Nós só temos que fazer uma coisa: praticar o máximo, amar ao máximo as pessoas, para tentar, pelo menos, continuar na mesma direção que Ele nos ensina e que Ele espera de nós. Segundo, a sua compaixão. Eu quero abrir com vocês Lucas 7,13, que nós vamos ver um pouco da compaixão de Jesus. Compaixão é amor com misericórdia, amor com as entranhas da alma. Nós já aprendemos sobre o que é compaixão. E compaixão ele teve por aquele povo. Ele diz assim, quando ele está seguindo e vai ter um encontro com a viúva de Naim, olha como ele sentiu. Ao vê-la, o Senhor compadeceu dela e disse, não chore. Uma viúva que ia virar alguém que dependeria de esmolas, porque naquela sociedade não existia previdência social, não existia formas de socorro. A única previdência que uma viúva tinha era o seu filho, e ela tinha acabado de perder seu filho. Jesus, quando está diante daquele quadro, ele se compadece daquela mulher. Nos demais versículos você vai ver outros exemplos da compaixão de Deus. Terceiro conceito é a empatia. Se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro está sentindo. João 11, 35 a 36, você conhece essa história, conhece essa passagem. Quando Lázaro morre, Jesus chega no túmulo de Lázaro e olha como ele reage. Jesus chorou, versículo que eu aprendi lá nos Embaixadores, que é o menor versículo da Bíblia, ou um dos menores. Jesus chorou. E então os judeus disseram, veja como ele o amava. Quem ama tem empatia. Jesus chora aqui por sentir a empatia, se colocar no lugar daquelas pessoas que sofriam
pela perda de Lázaro, em especial suas irmãs. Quem ama aprende a se colocar no lugar do outro, sentir a dor que o outro está sentindo. O seu perdão. Lucas 23, 34, você também conhece essa passagem. Você sabe o que está acontecendo aqui. Jesus está sendo crucificado, está sendo insultado, ofendido, e diante de tudo isso, com todo o poder que Jesus tinha, ele poderia ter feito tudo, inclusive exterminado todas as pessoas que estavam à volta dele. E em vez dele fazer isso, olha o que ele oferece, o que ele diz. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Será que nós temos essa capacidade, diante do mal praticado contra nós, você pedir perdão pela atitude do outro? Jesus era capaz disso, foi capaz disso. E seu amor sacrificial. João 10, 11 vai nos falar sobre o amor sacrificial de Jesus. Diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Sabe o que eu acho interessante, especialmente nessa passagem? Ele está falando isso talvez um ano e meio, antes dele de fato dar a sua vida. Quem estava ouvindo não estava entendendo essa história. Que negócio é esse, dar a vida pelas ovelhas? De proteger a ovelha a ponto de morrer no lugar dela? Nós hoje sabemos o que ele de fato fez por nós e como ele nos amou, como ele deu a sua vida em nosso lugar. Esses são os exemplos do supremo amor de Jesus. Bom, significa para você então dizer que Jesus é bom? Como eu já falei, é num grau que eu não consigo definir. Você poderia listar os atos de bondade que Jesus fez pela sua vida? Quanta coisa boa que já aconteceu para você que você sabe que foi a boa mão de Deus na sua vida. Quando é que você se sentiu muito amado por Deus? Pensa, reflita, busca na sua memória exemplos da bondade e benignidade de Deus na sua vida. Bom, seguindo, Jesus e eu. De quais características de Jesus você precisa? Quais atos de benignidade você tem que praticar? Que atos de bondade você tem que colocar na sua vida a partir dos exemplos que Jesus fez? Uma pergunta para você refletir e você responder sozinho. Terceiro, modos de expressar a benignidade. Como é que eu faço para ser benigno? Como é que eu faço para praticar a benignidade? Nós já vimos isso quando nós aprendemos a servir, quando estudamos a prática do serviço. Vai aparecer aqui praticamente as mesmas coisas, porque é muito semelhante. Muito bem. Diga ao irmão necessitado que você está solidário com ele e tem desejo de ajudar. Comunique a sua compaixão e empatia. E eu completo. Atenda à necessidade. Se você disse que está com ele, que sente o que ele está sentindo, ou que é capaz de ter uma ideia do que ele está sentindo, pratique a bondade que você está prometendo. Ore com ele e por ele. Tem pessoas que só estão precisando de um abraço e que você ore por elas. Seja capaz de fazer isso. Ofereça auxílio prático, né? Não basta apenas você dizer que está com a pessoa. Se a pessoa está com frio, ofereça um agasalho. Se a pessoa está desabrigada, procure ver uma forma de acolhimento. É dinheiro, e aí quando se fala em dinheiro, todo mundo foge, né? Todo mundo sai correndo. Mas se é dinheiro que está faltando, veja que forma você pode fazer para ajudar a pessoa. Se é alimento, providencie alimento. Não apenas ofereça palavras. Palavras confortam, mas não suprem as reais necessidades quando elas aparecem. Visite irmãos doentes ou isolados quando eles estiverem passando por alguma dificuldade. Procure entender os motivos que colocaram ele naquela situação. Já estamos podendo fazer isso já com algum cuidado. Já é possível visitar irmãos. Faça isso. Se faça presente na vida daqueles que estão passando por dificuldade. Ajude um irmão acanhado ou pouco atraente. Pouco atraente aqui não é feio não, tá, irmãos? Podem ficar tranquilos. Mas pouco atraente, aquela pessoa que parece timidazinha, que não tem, às vezes, aquele talento. Por exemplo, numa igreja, aquele que canta muito bonito vai aparecer com facilidade. Mas aquele coitado pequenininho ali, que ninguém olhou para ele, que parece que ele não tem nada para oferecer, acolha esse irmão, ajude ele. Você vai ter surpresas, eu tenho certeza absoluta.
esse irmão tem muito para contribuir. Ele precisa que alguém ajude ele. Sozinho ele não vai conseguir. Então, ajude um irmão mais acanhado, mais tímido, para encontrar o seu lugar no grupo, na igreja. Anime e apoie aquele que está desanimado ou apertado por circunstâncias difíceis. Meu irmão, toda vez que você sentir falta de alguém na igreja, tenha consciência. Alguma coisa está acontecendo. Desde um desânimo, e ninguém está livre de ficar desanimado, a uma profunda dificuldade. Procura saber o que está acontecendo. Quando você souber, procure, se aproxime, ofereça trechos bíblicos para animá-lo, não é para cobrá-lo. Meu irmão, serviço de cobrança é outra coisa. Nós não estamos precisando aqui de um serviço de cobrança de presença na igreja. Tem gente que fala assim: senti tua falta na igreja, mas nunca procurou a pessoa que estava sumida. Procure para atender a necessidade daquela pessoa. Você não é fiscal de presença de ninguém na igreja. Sim, você sente a falta de alguém, procure para animá-la e confortá-la, sem cobranças e sim com apoio e auxílio. Ajude-o a ganhar novas forças. Em sua opinião, qual é a melhor maneira de desenvolver essa habilidade de amar uns aos outros? O que você tem feito ultimamente que é um exemplo de falta de amor? Presta bem atenção na pergunta. Eu não estou perguntando o que você faz de bom. Eu estou pedindo para você refletir naquilo que você faz e que está sendo uma manifestação da falta de amor, da falta de benignidade. Você vê alguma necessidade de se oferecer para resolver e expressar assim benignidade a alguém? Você já percebeu que alguém está precisando de alguma coisa que você poderia ter se aproximado? Você já entendeu que tem alguém em dificuldade e você pode ser aquele que vai apoiar essa pessoa? Se você já percebeu, você precisa agir com benignidade para essa pessoa. Meus irmãos, concluindo nossa aula, sermos benignos para os outros é de grande valor para a causa de Cristo. Por quanto mais nós, cristãos, formos benignos uns para com os outros, mais provas positivas apresentaremos ao mundo de que Deus é bom e de que aquele que vieram a Ele terão vida abundante. E também, quanto mais amor e benignidade nós manifestarmos para também aqueles que não são da nossa comunidade, mais o amor de Cristo estará alcançando outras pessoas. Nós somos o reino de Deus espalhado na terra e nós temos a obrigação de agir com amor e benignidade. Que Deus nos abençoe e que Deus te abençoe. Se você ainda está assistindo a minha aula e é hoje, domingo de manhã, no horário do EBD, eu estou terminando a aula um pouco mais cedo para que você venha para o nosso culto presencial. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos fazendo classes presenciais. Nós temos uma classe de adultos que se reúne no antigo templo que nós usávamos, no espaço de baixo, e que tem lá um professor trabalhando com os alunos e ela está cheinha. Nós deixamos umas cadeiras ali embaixo e nós vamos ter que descer mais cadeiras, porque a classe está crescendo cada vez mais. Lá em cima, nós começamos uma classe de jovens e nós já estamos trabalhando já, se eu não estou enganado, pelo terceiro ou quarto domingo, com os quarto domingo. Nós estamos indo para o quarto domingo com uma classe de jovens, que também está cheinha, mas tem espaço para mais alguém. Numa classe presencial, você pode levar sua dúvida, você pode dar sua opinião, você pode contribuir. O professor vai te provocar com algumas perguntas, com alguns exercícios. Você vai ter uma interação muito boa. Então, se nada te impede de estar na Igreja Batista do Grajaú às 9 horas, se você não tem nenhum impedimento de saúde, de trabalho, de distância, se nada te impede, venha participar da nossa EBD presencial. Essa nossa aula é muito preparada para pessoas que estão impedidas de estar conosco, ou algum amigo que você queira oferecer essa aula. Mas se você não tem nada que te impeça, venha participar da nossa classe presencial. Temos projetos para as mais classes. Temos professores aquecidos esperando por você, para que nós tenhamos mais alunos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, encerrando essa aula. Senhor, nós te agradecemos, porque temos a oportunidade de estudar a tua palavra e de ser desafiados a colocá-la em prática em nossos dias. Que o Senhor abençoe cada pessoa que estiver assistindo essa aula e que essa aula possa ser multiplicada até chegar
ao coração daquele que precisa da tua palavra. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, até o próximo domingo, se Deus assim permitir. Grande abraço em todos.